Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Vamos para mais uma aula 663 pelo YouTube 292. Então, a primeira parte é perguntas e respostas e a segunda parte é o estudo da verdade da vida. Pergunta número 1, feminino casado. Tenho medo de tudo que foge do meu controle. Não entro em elevador ou avião porque imagino que pode acontecer se acabar a energia elétrica, por exemplo. Já fiz tratamentos, tomo medicamento e recentemente tive um diagnóstico que exigia uma cirurgia, mas não posso nem imaginar esperar para ser operada. Como posso fazer para ter uma vida normal sem tantas coisas me impedindo de ser feliz? Bom, esse tipo de problema, remédio não cura, porque a causa não está no corpo, isso está na mente, no inconsciente, porque fatos que aconteceram em vidas passadas. Por exemplo, isso, você lê o livro Você Pode Curar-se a Si Mesmo, a página 34, na edição número 2, consta o caso de uma menina que foi atendida por Edgar Cayce. Edgar Cayce, como todos sabem, ele se auto-hipnotizava, em estado de hipnose, o espírito dele explicava o que estava acontecendo em relação à vida passada e que estava repercutindo na vida presente. Então ele mencionou que essa moça que é mencionada nesse livro, ela era garota e no lugar onde era meio campo, entrou numa caverna e a caverna desabou. E ela ficou soterrada, viva, desesperada, tentou sair, mas não conseguia sair e assim ficou no inconsciente aquele medo de sair. Então, cada vez que entra no lugar fechado, vem do inconsciente aquela sensação de prisão, de medo, de desabar, vai acontecer alguma coisa desagradável. Ou seja, o corpo mudou, mas o espírito é o mesmo. Então, por isso que vem essa sensação de vidas passadas. Teve um caso, uma jornalista de Goiânia, ela tinha o mesmo problema. Quando estive lá, ela comentou e eu expliquei para ela que era provavelmente numa vida anterior, viveu num país que tinha terremoto ou então um desabamento que aconteceu da casa que ela morava. E expliquei para ela pensar, analisar, sentir o que ela sentiu na vida passada e, consequentemente, entender que a vida dela nunca foi soterrada, apenas o corpo carnal na vida anterior. Mas o corpo mudou. Mas o espírito é o mesmo, por isso ela depois superou esse problema, depois mandou um recado para o saudoso pretor Luiz Peregrino, dizendo que agora ela pode entrar no elevador de 44 andares, antes não podia entrar nenhum andar, já sentia um medo terrível. E também, como já comentei algumas vezes, o caso de duas irmãs de Juiz de Fora, que antigamente a regional era no 6º andar, então estavam no elevador, então uma delas comentou, e cada vez que eu entro no elevador eu sinto medo, parece que tenho que sair porque vai acontecer alguma coisa. Então eu expliquei exatamente esse daí e no mesmo instante as duas irmãs se curaram, colocaram a mão no peito e falaram, já passou. Então aquele corpo que foi soterrado é outro, né, conforme eu disse. Aquele corpo foi soterrado é outro e nessa encarnação você ganhou mais um corpo. Assim como você usa roupa diferente hoje, diferente da que usou ontem, o corpo carnal também muda de roupagem. Pergunta número 2. Feminino, 44 anos, casada. Nossa filha foi diagnosticada com paralisia cerebral leve e autismo atípico. Teve um atraso na fala muito grave, agora que está falando as primeiras frases e não consegue ficar sentada e parada. Tem ficado muito agressiva e exige muita minha atenção e do meu marido. O que podemos fazer para melhorar? Bom, tem umas perguntas para você e você vai autoanalisando
Não procure se justificar, apenas entenda e conserte aquilo que tem que ser consertado. Primeira pergunta, quando você soube que estava grávida, qual foi a sua reação? Você ficou feliz ou pensou, eu não queria ficar grávida agora? Então, se não queria ficar grávida naquele momento que você recebeu a notícia, isso precisa ser mudado, o seu sentimento com relação a isso, lendo o livro Educação do Renascimento. Mas pratique o que ensina o livro. Praticando, você vai resolver esse problema. Eu orientei uma senhora lá do Rio Grande do Sul, que ela disse que o filho dela de vez em quando era agressivo, então eu disse, a senhora rejeitou esse filho, falou, rejeitei. Então leia Educação do Renascimento e pratique o que ensina esse livro. Depois encontrei novamente lá na academia com essa senhora e ela estava feliz, dizendo que o filho mudou totalmente, 100%, e agora é muito atencioso, muito carinhoso. Antes era também, mas de vez em quando tinha aquele espírito de agressividade. Mas depois que ela praticou, que ensina esse livro, Educação do Renascimento, resolveu o problema. Pergunta número 2. Você tem aborto? O seu esposo teve uma ex-namorada que acabou abortando, alguma coisa assim? Se isso aconteceu, leia ou peça para ele ler o livro Pela Paz dos Anjinhos, para entender a consequência do aborto que é provocado, a consequência que gera. Então, lendo esse livro, depois ele vai se interessar, é preciso dar o nome para o bebê, se não sabe o sexo, e convém então usar o nome unissex. Fazer a oração, evocar essa criança e explicar que agora está sendo batizada com esse nome, e dar um nome unissex. E em seguida, faça a oração do perdão, pedindo perdão de coração por ter causado esse aborto. E depois a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Fazer isso durante 21 ou 49 dias, mas todos os dias com aquele sentimento. E outro detalhe, caso ela não tivesse sido abortada, qual o processo que ela iria passar nesta vida? Mamadeira, leite, doce, essas coisas. Então, coloque uma oferendinha, né, água, mamadeira, leite, troque a mamadeira diariamente e também vai fazendo a oração do perdão todos os dias. E outro detalhe, como está o seu relacionamento, ou como foi o seu relacionamento com o sogro, com a sogra, com o pai, com sua mãe, quando estava namorando, quando estava prestes a casar, ou então depois que casou, aconteceu alguma coisa que você ficou muito aborrecida? Então, se aconteceu, pratique a oração do perdão 40 vezes por dia para cada pessoa. E também 1 quilo de feijão. Agradecendo, passa grão por grão do lado, agradecendo. Isso é para desenvolver o sentimento de gratidão. Não é para se apegar ao feijão. Não. O feijão é apenas um instrumento para disciplinar a prática. Outro detalhe, vocês têm visitado o jazigo dos seus antepassados todos os anos, por parte do pai, da mãe, do sogro e da sogra? Então, se não estiverem fazendo, faça, leve um balde, vassoura, detergente e um buquê de flores naturais. Lave a superfície e deixe as flores lá. E outro detalhe, leia a sutra na cabeceira da sua filha, diariamente, com muito amor, não esqueça da televisão, com muito amor e muita atenção, e tendo em mente que a vida dela é perfeita. Não fique pensando que eu vou ler para você ficar curada. Se pensar dessa forma, a cura vai ser difícil porque você está reconhecendo que ela está doente. Na natureza divina dela, não existe doença. A vida que Deus criou, que Deus nos deu, não tem doença nenhuma, porque Deus não criou doença. Então, apenas é uma situação que passou, então isso também pode ser desaparecido. Esse sintoma pode desaparecer. Outro detalhe, se houve morte trágica na família, nas 4 famílias, do pai, da mãe, sogro e sogra, então é bom fazer a leitura da Sutra Sagrada 21 dias para essa pessoa. Pergunta número 3. 57 anos, casada. Há 28 anos descobri que sou portadora do HIV. Fui diagnosticada com fadiga adrenal, ambos, segundo o médico, não tem relação. Mais recentemente descobri que tenho uma pedra no rim esquerdo e um mioma grande no útero. Já pratiquei aborto e acho que isso deve estar me prejudicando.
peço sua orientação. Se praticou aborto, realmente está dando esse problema de sentimento de culpa. Então isso começa a acontecer o quê? Uma autoacusação, uma autocondenação e um autocastigo. Então essa sequência que acontece no momento quando a pessoa ouve o noticiário de alguma pessoa que causou um problema muito sério para outra pessoa e que machucou, lesou demais, a pessoa já, quem assiste fica pensando, tem que punir, tem que castigar, e caso tenha causado morte, até a pessoas que pensam, pois que devia ter pena de morte. Então, ou seja, ela quer agredir até matar essa pessoa como punição. Mas se essa pessoa que cometeu esse delito foi a própria pessoa, então ela faz autoacusação, autocondenação e autocastigo. Então é isso que acontece normalmente como se ela fosse uma terceira pessoa. Então por isso, leia o livro Lições para o Cotidiano e entenda o seguinte, a doença não foi criação de Deus. Então se isso aconteceu por ilusão da mente do homem, tem como eliminar? Tem. Então isso, daqui a pouco eu vou te dar a tarefa. A verdade liberta, disse Jesus Cristo. Então, leia Lições para o Cotidiano. No livro Lições para o Cotidiano, tem algumas páginas que o mestre explica sobre o Karl Menninger, médico, psiquiatra, psicanalista. Então, ele escreveu o livro O Homem contra Si Próprio, o homem contra a sua própria pessoa. Então, é isso que eu lhe falei da autopunição. A pessoa começa a agredir a sua própria pessoa por sentimento de culpa. Então, atente-se bem no que está escrito aí, para que você supere esse problema do HIV e com certeza vai desaparecer. Eu disse que a verdade liberta, então, outro detalhe, pratique a oração do perdão para o seu marido, não fique impondo suas preferências, porque esse problema no útero e no rim é ressentimento que fica com relação ao cônjuge. Pelo visto, muitas vezes você manda em casa, você manda um pouco autoritária, né? Então, além desses dois livros, leia também o livro A Razão de Ser Mulher, A Razão de Ser Mulher. Então, e pratique a oração do perdão para o seu marido. E também casos que pessoas que têm problema de não conseguir conceber, não engravidar, também é bom que leia esse livro A Razão de Ser Mulher. Então, menciona se a pessoa a mulher ser mais mulher. Não digo ser submissa, mas ser mais dócil, mais feminina. Exercer a função da mulher que ela nasceu com essa missão. Então, é isso que ensina esse livro. Então, leia também outro detalhe. A verdade liberta. Para a verdade libertar, você tem que ler, reler a Sutra Sagrada. Que tal ler 1000 vezes? 1000 vezes, que leia 2, 3 vezes por dia até completar 1000 vezes. Isso é muito bom? É muito, mas não é muito não. Na verdade, quanto mais você gravar, repetir, gravar, vai ficar gravando no seu subconsciente de uma forma muito forte, muito clara, a verdade que liberta. Então, já ouvi muitos relatos de pessoas que leram, o professor Jandira, lá de Brasília, orientou um brasileiro lá nos Estados Unidos, em Miami, que estavam com o mesmo problema, HIV. Então ela leu, disse, leia 1000 vezes a Sutra, e o rapaz ficou curado. Eu disse a mesma coisa para uma moça jovem de Campinas, que estava também com HIV e também se curou. A Razão de Ser Mulher, conforme disse, você leia, faça uma autorreflexão, conforme disse, não significa ser submissa, não. Seichoné não fala sobre mais, está mudando porque as coisas na Terra vão mudando. A verdade não muda, mas as coisas na Terra mudam muito. No início do século passado, no Brasil as mulheres não votavam, não tinham direito a voto. Então, questão de machismo não é somente em alguns países, não. O Brasil também tinha esse machismo, né? E outra coisa também, alguns outros fatos que só homem pode fazer, mulheres não podem fazer. Então, por exemplo, Papa são só homens, né? Missa só homens que dirigem, que conduzem. Então, detalhes que também precisa mudar. E na Seichoné, então, as mulheres conduzem as partes práticas,
fazem palestra, fazem de tudo. Então eu deixarei uma tarefa para você fazer para o seu esposo, 1 quilo de feijão sobre a mesa, passe grão por grão, agradecendo-o. Todos os dias, não durma enquanto não praticar não fizer essa prática. Pergunta número 4. Feminino, 37 anos, casada. Quero ajudar meu pai e meu sogro. Meu pai tem que controlar o ferro no sangue. Se alimente com carne vermelha. Meu sogro passou por um cateterismo recente e está com o princípio de Alzheimer. Iniciou o tratamento. Ambos até praticam atividade física com regularidade, mas ainda tem esses problemas. O que fazer? Bom, para o sogro que está com mal de Alzheimer, eu recomendo que dê para ele o livro Lições para o Cotidiano. Uma vez uma jovem do Rio Grande do Sul comentou que o pai dela estava com esse problema. Então eu disse para ela o seguinte: se o seu pai não consegue ler, leia para ele cada dia um capítulo desse livro. E se ele tiver condições, que ele leia. Bom, não tive mais notícia. Posteriormente, depois de alguns meses, eu fiquei sabendo que o pai dela ficou curado e começou a colaborar na cozinha da Academia de Santa Tecla. Okay? Então, é muito importante que ele leia. Por que resolve o problema? Porque o mal de Alzheimer, a pessoa esquece, mas às vezes a pessoa esquece porque não quer lembrar de fatos tristes ou de algum fato triste que alguma pessoa. Então, o próprio livro do Freud, de Psicopatologia da Vida Humana, ele fala sobre isso no primeiro capítulo. Por isso que é uma fuga querer não lembrar, porque não quer sofrer novamente. Por isso que lendo o livro Lições para o Cotidiano, ela vai perder esse hábito, essa defesa de querer não lembrar, porque vai aprender a perdoar. Agora, você realmente demonstrou que é uma filha notável, que ama muito seu pai e seu sogro. Mas vamos entender uma coisa. Na Sutra da Cura Espiritual, Sutra Sagrada, o conteúdo que veio de Deus e o mestre que psicografou, não foi escrito pelo cérebro do ser humano. Ali consta o seguinte: se o alimento for carente de vitaminas, a vida consegue por si mesma produzir vitaminas. Então, vejamos um exemplo. No século XX, muitos imigrantes de diversos países, eu lembro que eu era garoto ainda na década de 40, 50, e eu via que tinha muitos húngaros, espanhóis, portugueses, chineses, árabes, tem tudo quanto é nacionalidade, muitos imigrantes no Brasil. E muitos deles, Japão, por exemplo, eles vieram porque estava uma situação muito difícil na Europa, na Ásia, então vieram porque muitos estavam passando fome. Mas, para que tenha uma ideia, eu nunca assisti uma novela. A única novela que eu assisti é baseada no fato real que aconteceu no Japão, e o nome do filme era Oshin, passou na televisão. E foi feita traduzida, a versão para o português, pela professora Maria Murakami, esse filme. E Oshin era uma menina de 5 anos de idade que foi trabalhar numa outra família para ajudar em troca de um saco de arroz que essa família daria com o trabalho de 1 ano da menina. Então, era muito pequena, 5 anos, mas passou por uma situação muito difícil. Então, naquela época, muitos comiam arroz nabo e não tinha muita vitamina esse arroz e nabo. Mas o organismo, a vida produzia a vitamina que faltava. Por isso que também conseguiam andar e vir para o Brasil. Então a vitamina se perde quando há conflitos. Por exemplo, a pessoa que tem anemia é perda de vitaminas. Perda de vitamina porque tem choque emocional, algum choque emocional com alguém. Então esse choque emocional é que faz perder a vitamina. Eu vou pegar 2 Giz escreveu na lousa, você roça um para o outro, e vai esfarelando e vai caindo a vitamina. A mesma coisa que a anemia. Então, leia a Sutra Sagrada para a família, para que continue tudo em harmonia, assim não haverá problema. Agora, melhor é
ler a Suta para os antepassados, automaticamente, eles se iluminando, eles vão favorecer com 3 P. P de paz, que é harmonia, P de proteção e P de prosperidade. Mas, ler a Suta e também visitar o jazigo dos antepassados. Okay? Pergunta número 5. Idade não mencionou, estado civil também não. Minha mãe foi diagnosticada com fibromialgia. Tem dores físicas muito intensas. Como meu pai faleceu faz pouco tempo, ela sofreu muito com essa perda também. Como ajudar a manifestar essa imagem verdadeira? As pessoas que têm fibromialgia costumam carregar o mundo nas costas. Então, tudo ela quer ser, então, muitas vezes até um pouco autoritária e precisa aprender a relaxar e ser menos controlador e ser menos mandona em algumas situações. E isso vai ajudar muito, porque às vezes a pessoa quer controlar, mas ela acaba se estressando por causa disso. Isso que gera fibromialgia. Então, isso... Agora, no momento, quem sofre desse problema é muito crítico, fica vendo os defeitos nos outros. Por isso que essa doença é causada no setor de reumatologia, que é problema que a causa do reumatismo é espírito crítico. Resumindo, é preciso resmungar menos e agradecer mais. Resmungar menos e agradecer mais. Então, recomendo que dê para sua mãe a tarefa de 1 quilo de feijão, agradecendo ao ar, agradecendo a vida que tem, agradecendo porque pode ver, pode respirar, pode ouvir, agradecendo tantas coisas, a casa que tem, a família que tem, obrigado, o marido que já regressou para um hospital, a filha que tem. Então, tem que agradecer, tem muitos motivos para agradecer. O fato de respirar é um motivo para agradecer. Tem gente que sente falta de ar, né? O fato de enxergar, ouvir, ver, os 5 sentidos funcionando é muito motivo para agradecer. Ter uma casa para morar, porque muita gente mora embaixo da ponte, é morador de rua. Então, agradecer muitas vezes, ok? Lendo lições para o cotidiano, vai aprender isso. Pergunta número 6, feminino, 71 anos, divorciada. Meu sonho sempre foi ter a casa própria. Já tive 2 vezes, mas meu marido sempre me convencia a vender a casa para pagar a dívida da empresa. Não consigo perdoar meu ex. Acho que ele não merece uma oração de perdão. Como moro a favor com minha filha, cuido dos meus netos para ajudar, mas sequer posso ter um enfeite em casa. Como conseguir meu cantinho? Bom, se você quiser sua casa própria, amarrado ao passado, veja bem o que eu já falei aqui várias vezes, muitas pessoas não conseguem emprego porque não perdoam a pessoa com quem trabalhou. Então, muitas pessoas não conseguem prosperar porque ainda não perdoam com quem conviveu, que é o caso do seu marido, ex-marido. Então, precisa perdoar. Será que numa encarnação anterior, o marido não foi quem ajudou essa pessoa, né? Então, será que numa encarnação anterior, com certeza ele ajudou numa encarnação anterior. E agora você veio com essa missão de pagar, contribuir, retribuir aquilo que ele fez para você. Então, você reclama que teve que vender a casa. Ora, se teve que vender a casa, é porque o negócio não estava indo bem. Tá? Então, não estava indo bem. A palavra gente em japonês escreve assim, ó, é como se tivesse um traço aqui, outro traço aqui. Aqui está representando homem e mulher. Onde está o homem? Está aqui. E a mulher? Aqui. Né? Por isso que a mulher é quem sustenta, dá apoio moral, dá força à vida, enaltece, fortalece moralmente o marido. Então, por isso que, se a mulher sai, o homem cai. Por isso que, então, é importante ter essa compreensão. E, às vezes, também depois, por que eu? Bom, os papéis se invertem. Na próxima encarnação, você pode vir como homem e seu marido como mulher. E aí você vai sentir essa situação, vai compreender melhor a situação. Então, conforme você disse, não consigo perdoar meu ex, acho que ele não merece uma oração de perdão. Olha, esse pensamento está muito equivocado. Você está pensando que quem
quem vai ser perdoado vai ser beneficiado? Não. Quem perdoar que vai ser beneficiado, tá? Então, sabe o que é perdão? Uma vez uma moça lá em Cuiabá perguntou, numa palestra, interrompeu a palestra e falou, o senhor está falando muito em perdão. Pode simplificar uma frase pequena o que é o perdão? Eu falei, é tirar a pedrinha que está no seu sapato. É tirar a pedrinha que está no seu sapato. Se você quiser perdoar, tira a pedrinha do sapato. Se não quiser, continue andando com a pedrinha. Quem vai se machucar é quem não perdoa. Então, a nossa bandeira, outro detalhe, a nossa bandeira diz ordem e progresso. Ordem é harmonia, cada coisa no seu devido lugar. É assim virá o progresso. Se estiver em desarmonia mental, emocional, não vai vir progresso. Por isso que a pessoa que guarda ressentimento, com quem trabalhou, é difícil conseguir outro emprego porque aquilo está dentro dela, né? Aquele conflito está dentro dela e ainda não perdoa a pessoa. Mas quando ela perdoar, de fato, de coração, não vai ter mais esse sentimento e, consequentemente, conseguirá progresso. Então, é o que aconteceu com a moça que eu citei na ocasião, lá de Presidente Prudente, que não conseguia emprego, e quando ela chegou em casa, começou a praticar, depois do seminário, começou a praticar a oração do perdão, e na mesma semana, aquele ex-patrão apareceu na porta da casa dela, pedindo desculpas pelo erro. Ele descobriu que quem estava errado não era ela, mas era a colega de trabalho. Ele disse, agora estou corrigindo, já mandei despedir a outra moça e também quero te convidar a voltar a trabalhar comigo novamente. Quando ela perdoou, voltou a ter trabalho, mas enquanto não perdoava, não conseguia trabalho. Perdoar, então, ore também para os antepassados. Os antepassados se beneficiando vão ajudar a família. Pergunta número 7. Masculino, 61 anos, casado. Sou praticante da Seitonê. Trabalho e estudo, mas tenho um sonho de ser aprovado no concurso público. Como eu já tive um fracasso muito nesse aspecto, sinto medo de fracassar de novo. Agora estou no processo de estudo para auditor fiscal da Receita Estadual do Estado do Paraná. O que devo fazer para ser aprovado e tirar esse medo? Será que estou no caminho errado? Não, não está no caminho errado. Você está pensando errado. Você está sendo levado pelo medo. E o medo, por que você não passou na outra ocasião? Porque não estudou o suficiente. Então, veja bem, você é do Paraná, é exatamente do Paraná, não sei qual a cidade que você é, mas lá de Astorga, orientei um rapaz que é filho da pretora Maria José. Ele tinha prestado vestibulares, 3 vestibulares, 4 vestibulares, e foi reprovado nas 4, todas elas. Aí ele me falou, meu sonho é passar na faculdade de medicina, o que eu faço? Aí eu falei para ele, você está estudando para passar. Ele falou, por isso que você não passa, porque isso tudo está... Todos que estão no mesmo pensamento acabam empatando, ficando no meio equilíbrio. Mas se você estudar mais que os outros, você vai ser um sério candidato a ingressar. Mas se você estudar igual aos outros, vai ser a mesma coisa. Lembrando que meu pai me dizia quando eu treinava judô, se você empatar com um colega, ele está treinando 2 horas, você tem que treinar 4. Mas se ele estiver treinando 4, você tem que treinar 8. Tem que estudar mais, treinar mais que os outros. Então é isso que eu falei. Outra coisa, você tem que tirar esse medo da mente e imaginar, não a reprovação, imagine uma sala, qual lugar que você gosta de sentar na sala? Ele falou, eu gosto da terceira cadeira no meio. Então, imagine que você está sentado nessa cadeira. Só que essa sala é da faculdade, você foi aprovado e está como universitário, tá ok? Então, imagine isso. Imaginar, ele é mais forte do que a vontade, disse Emile Coué, tá? Então, isso que você tem que fazer. Imagine, por isso o motivo que Cristo disse, orai crendo que já recebeu. Orar crendo que já recebeu é você dar um passo à frente e imaginar que esse fato já aconteceu. Aí você vai gravar e vai tirar aquele medo de fracassar, mas ficar imaginando fortemente que já está aprovado. Então, outro detalhe, imagine você vendo a relação dos aprovados e veja fixamente essa relação. Veja que o seu nome está lá, entre os primeiros aprovados. Mas estude o dobro que você tinha que estudar. Estude o triplo do que você estudaria. Estude para dar aula sobre a matéria. Aí você passa. Imagine, agradeça,
Congela a imagem de que você está sentado na classe da faculdade e que você está aprovado. Congela a imagem que você, a relação dos aprovados consta o seu nome. Imagine só isso e acredite. E agradeça 10 mil vezes por dia só com esse pensamento, ok? Então, estude o dobro mais que os concorrentes, tudo é mais treino. Oscar Smith entrou no Hall da Fama dos Estados Unidos porque ele arremessava, dificilmente ele perdia um lance, e então chamaram de mão santa. Mão santa, ele falou, mão santa nada, é treino. Então, normalmente as pessoas treinavam 20 arremessos, 30 arremessos e paravam. Ele treinava 400 por dia e chegava a treinar 1000 arremessos por dia. 1000 arremessos por dia. Então, automaticamente não tem como errar se ela treina 1000 vezes. Tudo é treino, ok? E estudar mais que concorrentes vai ser aprovado. Então, exatamente o que eu falei, estude 5 vezes mais do que você estudava normalmente. Fim da primeira parte. Muito obrigado. Você tem um encontro marcado com a prosperidade. É isso mesmo, encontro marcado com a prosperidade nos dias 16 e 17 de maio, no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis, Santa Catarina. O Seminário Especial da Prosperidade é o maior evento promovido pela Associação da Prosperidade da Seite União do Brasil, com participantes de todas as regiões do Brasil, e você pode ser um deles. É uma grande celebração do despertar da natureza divina e da prosperidade num lugar especial, com pessoas especiais. Você está convidado a passar este momento conosco. A nossa programação é focada em como você aliar o empreendedorismo com a espiritualidade, tendo Deus como fonte de todas as coisas. Isso acontece através das palestras, do bate-papo, do painel empresarial, enfim, durante todo o seminário. Olha só o time de orientadores que estarão conosco neste ano. Presidente doutrinário da Seite União para a América Latina, preletor Fumio Nishiyama. Diretor-presidente da Seite União do Brasil, preletor José Adalton de Oliveira. Secretária para Assuntos Internacionais da Seite União do Brasil, preletora Marie Murakami. Diretora da Associação Prosperidade da Seite União do Brasil, preletora Andréia de Ávila Miranda Oliveira. E eu, presidente da Associação Prosperidade da Seite União do Brasil. É uma grande celebração do despertar da natureza divina, é uma grande celebração da prosperidade. Você está convocado a estar conosco nos dias 16 e 17 de maio. São poucas vagas, adquira já a sua. Saiba mais em sni.org.br/prosperidade. Nos vemos lá. Um grande abraço. Muito obrigado. Vamos para a parte 2. As perguntas que eu li foram enviadas por e-mail. Anote o e-mail, estudo a verdade da vida, tudo junto, estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br. Não adianta fazer pergunta no chat, escreva no e-mail, tá bom? E também não adianta mandar carta que vai ficar esperando uma eternidade, porque não está dando tempo para responder todas as cartas como antigamente eu respondia. Para aqueles que querem uma orientação pessoal comigo, para outro, pode se dirigir lá na sede central, mas caso queira uma pessoal comigo, tem que agendar por telefone. Operadora 11, São Paulo, né? Telefone 5014-2258, 5014-2258. Uma vez agendado, por favor, caso o telefone toque, hoje em dia muito spam, toca muito propaganda, oferecendo produto, não sei o quê. Então, antes de você desligar, veja se o prefixo é 5014. Caso seja 5014, atenda, por favor, que é uma mensagem lá da sede central para você. Então, vamos para os tradicionais abraços. Goiânia, abraço para Maria de Fátima Soares. E Araraquara, Valderez Minguim. Regional Pinheiros, Pedro Emikawa. Campinas, Vivi Pedro. Abraço para Iguaraçu, Pernambuco, Iralvânia Nóbrega.
Assis Alba Fornazari, Ilhéus Bahia, Jovina Argolo Souza, São Paulo, Fernando Obuti, Marília São Paulo, Claudete Guilherme de Souza, Claudete ou Claudete? Acho que é Claudete, né? Guilherme de Souza, Guarapuava, Paraná, João Marcos Zanin, Jabaquara, nosso amigo Luiz Poeira, assiste todas, né, Luiz? Imperatriz, nosso amigo Miro Cagia, um abraço para Miro e também para a esposa, para a irmã e toda a família. Muito obrigado. Então vamos para o estudo de hoje, Verdade da Vida, volume 39, página 37. O capítulo 2, sobre a vida luminosa de Sakyamuni, é bom os cristãos aprenderem também um pouco sobre o budismo e os budistas estudarem um pouco do cristianismo. Assim vai completar, muitas vezes, um reforço daquilo que entendeu mais ou menos na sua religião, vai entender na outra. Por isso que, transcendendo, é melhor ainda. E no caso de Sakyamuni. Sakyamuni abandonou o palácio e buscou a vida religiosa em encontrar o caminho da extinção dos 4 sofrimentos: nascimento, envelhecimento, doença e morte. Sofrimento de nascimento são os sofrimentos pelos quais o homem passa por ter nascido e estar vivendo. São as dificuldades financeiras e outros problemas da vida. Bom, essa foi o grande choque que Sakyamuni teve quando ele viu um cadáver, viu uma pessoa idosa, viu uma pessoa doente e vendo também outras pessoas nascerem. Então a vida, o sofrimento. Viver é isso daí, é causar sofrimento, é passar por tudo isso. Mas tem um detalhe. Antes disso, aqui na página seguinte, diz o seguinte: antes disso, quando do seu nascimento, um fisionomista dissera ao rei, o pai do Sakyamuni: o príncipe tem fisionomia de Buda, de iluminado. Buda é iluminado. Se ele se tornar um rei, será um grande rei que proporcionará verdadeira e permanente paz ao mundo. Porém, provavelmente, ele não será um rei e abandonará o palácio para abraçar uma vida religiosa e tornar-se um iluminado, um Buda. Isso é que previu um estudo pela fisionomia. E foi exatamente o que aconteceu. Então, por isso que aí, a partir de então, o rei, preocupado, procurou fazer de tudo, dar mais diversão ao príncipe, porque poderia abandonar o palácio. Mas um dia aconteceu. Mas vamos estudando por etapa aqui, diz o seguinte: na página 44, diz o seguinte: às vezes vemos em templos budistas uma imagem de Sakyamuni e praticando uma rigorosa ascese, e ficamos impressionados com seu corpo definhado e sua expressão de sofrimentos. Dizem que era esse o aspecto que Sakyamuni é o Buda, o fundador iniciou o budismo, né? Então, Buda não é nome, Sakyamuni era o nome. Então, Buda significa o iluminado. Por isso que todo iluminado, todos aqueles que alcançam a iluminação é chamado de Buda. Mas, então, convencionou-se chamar de Sakyamuni de Buda, porque foi ele que trouxe todo o ensinamento do budismo. Dizem que era esse aspecto de Sakyamuni quando ele desceu do monte na madrugada do dia 8 de dezembro e foi banhar-se no rio Nairanjana. Bom, antes de tudo, vamos escrever. Aqui diz o seguinte: às vezes vemos no templo budista uma imagem de Buda praticando uma rigorosa ascese. O que é ascese? Ascese é um conjunto de práticas que visam um aperfeiçoamento espiritual, a renúncia de prazeres e o domínio dos sentidos. Pode ser praticado por vários contextos, como religião, filosofia e vida pessoal. Então, a pessoa tem em mente, muitas pessoas, a grande maioria, pensa que sofrimento é que faz com que nós possamos evoluir espiritualmente. Mas nem sempre, porque o Buda praticava a prática ascese. Por isso que um dia ele estava, como diz aqui, depois de
passar muita fome, não comer, estava com medo, e depois nós vamos entender melhor. Então ele praticava essa prática, aí foi tomar um banho no lago, aí veio uma jovem que lhe deu uma comida, deu uma papa de arroz cozida no leite, e um copo de leite, se não me engano. E ele aceitou. Então, papa de arroz cozido com leite, foi isso que essa jovem deu. Até esse momento, Sakyamuni considerava pecaminoso, veja o sentimento de culpa, de pecado já nascendo, porque achava que era pecado comer alimentos como aquele. Ele pensava que não pode comer aquilo. Ele pensava que os cereais também estão vivos e comer significa tirar-lhe a vida. O leite da vaca é alimento dos bezerros. Ao tomá-lo, o ser humano está roubando o alimento deles. Então ele pensava sempre que não podia se alimentar porque iria matar outras vidas. A vida do homem nesse mundo consiste em obter alimentos para si, roubando e matando outros seres vivos, é assim que ele pensava. Então a vida do homem tem que se restringir roubando alimentos dos outros, que é o caso do tomar leite, o leite que é para o bezerro, o ser humano tomava. Ele vivia atormentado por esse pensamento, então ele não comia nada. Mas ele aceitou. Percebemos nesse episódio, na página seguinte, diz o seguinte: percebemos nesse episódio a mudança repentina da postura mental de Sakyamuni. Naquele instante, ele viu um mundo diferente daquele que enxergava até então. Do ponto de vista físico, ele comeu um alimento material, feito de arroz e leite. Mas a sua mente não se ateve à matéria. Ele aceitou com profunda gratidão o nutriente espiritual contido no alimento oferecido com amor e a bondade da jovem Brahmani. Então, sobre as práticas ascéticas, a Igreja Católica também propõe um jejum, a abstinência como prática ascética. E aí aqui diz o seguinte: até esse momento, Sakyamuni considerava pecaminoso consumir alimentos como aquele. Pensava, cereais também estão vivos, e comer significa tirar-lhe a vida. O leite da vaca alimenta os bezerrinhos, e tomá-lo, o ser humano está roubando o alimento deles. Então esse é o pensamento que estava muito forte dentro de Sakyamuni. E na página 39, conforme nós lemos aqui, mudança de visão. Então foi quando uma jovem Brahmani deu aquele alimento para arroz com papa, arroz cozido com leite. Um arroz cozido com leite. Arroz cozido com leite. Não é cozido com leite. Foi arroz cozido e um copo de leite. E Brahmani. O Brahmani, o que é Brahmani? O Brahmanismo, religião Brahmani, é o nome de uma antiga religião e filosofia indiana que deu origem ao hinduísmo. O hinduísmo é a terceira ou quarta religião maior do mundo. Então, do hinduísmo depois surgiu, veio depois, essa jovem Brahmani era Brahmani, e depois então veio o Buda, então a maioria começou a seguir o budismo. Ok? Então vamos na página 39, 89, não, antes disso, na página 46 diz o seguinte: a vivificação mútua entre os seres. Naturalmente, a vaca produz leite com finalidade de amamentar o filhote, mas o fluxo de leite é tão abundante que acaba sobrando, mesmo com o bezerrinho mame até se fartar. Então, o bezerro não consegue tomar todo o leite que a mãe tem, então sobra muito. Pode parecer que a vaca leiteira está sendo lesada pela pessoa que tira o leite, mas não é assim. A vaca bem tratada do dono afeiçoa-se a ele e produz bastante leite. Quando eu li esse trecho aqui, afeiçoa-se e produz bastante leite. Eu tenho um recorte na época que não era a Rússia, era a União Soviética, União Socialista Soviética, tá? Então era o país que antigamente havia a Rússia Branca, Letônia, Estônia, Lituânia, então vários países. Aí depois a Rússia foi englobando e dominando e transformou tudo como União Soviética.
E eu tenho um recorde que nessa época foi a implantação do comunismo bem ao pé da letra, e de um jornal da União Soviética dizendo que um produtor de leite, as vacas produzem pouco leite, porque ele reclama muito e xinga a vaca. Mas o outro que não xinga produz a quantidade maior de leite. Então é exatamente isso que está aqui. A vaca bem tratada pelo dono afeiçoa-se a ele e produz bastante leite. Então não é somente vaca, não é somente animal. A planta também, quando você dá um carinho, conversa com a planta, tem até casos de pessoas que colocaram músicas, ficam tocando música o dia inteiro onde estão as flores e produz mais flores. Então, por exemplo, se você ganha um buquê de flores, quem tem oratório, divida o buquê em duas partes. Coloque uma parte no oratório, onde você faz as orações diárias, e coloque outra na sala. Você vai ver depois de certo tempo qual dois daqueles divisão que você fez, um bloco que está no oratório, o bloco que está na sala, qual que ficou mais bonito e vistoso. Você vai ver que aquele que ficou na sala, ele definha mais rapidamente, o que está no oratório conserva, parece que está com vigor, continua mais vigoroso, porque você está lendo a suta diante daquelas flores. Por isso que essa vibração que permanece muito ativa, então desse detalhe é muito importante compreender, a gratidão, ok? E na página 89, depois aqui, continuando, aqui diz o seguinte, os capins que vicejam nos campos brotaram pela graça de Deus. São concretização de bênçãos divinas que vivificam as vacas, ovelhas, respectivos filhotes, e por meio deles beneficiam também os seres humanos. Então, por exemplo, uma coisa que uma vez me disseram, daqui é serralha, na calçada, a serralha. Aí eu falo, olha, essa planta aqui é muito deliciosa. Aí uma vez minha esposa comprou numa feira, tinha serralha, e fez um refogado. Fica uma delícia, muito gostoso, muito gostoso. Isso dá em vários campos, várias partes. É serralha, é mato. Por isso que só experimentando que o pessoal vai se beneficiar da delícia. E ele deixou de ver o mundo como palco de matanças mútuas e passou a vê-la como lugar onde todos vivificam uns aos outros. Deixou de ver que aqui na Terra é lugar de matança, um matar o outro, mas um vivifica o outro, um vivifica o outro. O próprio capim, as plantas, as frutas, então ela fica vermelha para chamar atenção. Estou pronta, pode vir comer. Estou pronta, fica vermelha, pode vir comer. É isso que a aceituna explica. Então ela é uma forma para alimentar o ser humano. O próprio café, dizem na história, que eu vi há muito tempo, há 60 anos, na revista Seleções Heredidade, foi descoberto o café quando uma cabra começou a comer e comeu uma fruta do café. Isso foi lá na Arábia. E ela ficou elétrica, ficou atenta, porque por causa da cafeína. Foi aí então que resolveram pegar aquela fruta, torrar e fazer um chá dela, que é o café que nós tomamos. Então, tudo isso tem benefício para a nossa alimentação. E na página 51, diz o seguinte, existem insetos considerados pragas que atacam as plantas, mas na realidade eles não são insetos nocivos. Por exemplo, a taturana são consideradas pragas, mas elas não são pragas, mesmo que elas comam verduras ou folha de árvore. As taturanas são larvas de borboleta, que fazem as borboletas? Auxiliam na polinização. Elas visitam as flores e vão disseminando o pólen, mediando dessa forma o casamento, entre aspas, das plantas, auxiliando na reprodução delas. Então, atualmente dizem que a produção de mel está caindo muito porque o veneno que eles jogam nas plantas, pesticidas, estão matando aqueles insetos que fazem a polinização, como é o caso da borboleta e outros, o beija-flor, todos os insetos que vão lá tomar o néctar da planta. Então, na verdade,
Isso tudo é uma reprodução delas. Assim sendo, as taturanas não devem ser odiadas como praga. Elas são dignas de serem amadas, pois são benfeitoras dos vegetais. Uma vez me contaram um caso que, acho que em Minas Gerais, um senhor tinha a plantação e não lembro o que era, se era café, mas havia um problema sério, porque surgia a flor, mas não estava vingando para surgir o fruto, porque não estava tendo, faltava abelhas para polinizar, a abelha, ou beija-flor, ou borboleta, para polinizar, para fazer o acasalamento daquilo que chama o pólen, né? E com isso faltava. Aí nisso o proprietário lembrou que a missão sagrada, a contribuição da missão sagrada dele estava atrasada. Ele foi lá no escritório, puxou a gaveta, lembrou de um senhor que tinha criações de abelha, ia pedir emprestado as abelhas para fazer a polinização. Foi no escritório para buscar o telefone dessa pessoa, aí correu uma carteirinha da missão sagrada. Aí ele lembrou que a missão sagrada dele não estava em dia. Então ele foi lá, pôs em dia a missão sagrada. Aí quando voltou lá para sua fazenda, estava lá enchendo um enxame de abelha lá fazendo a polinização. Então, quando o pessoal pensa em contribuir, recebe também o benefício. Quem planta, colhe, quem dá, recebe. Caso verídico, despertar espiritual de um adepto. Aqui é um caso muito interessante. Há um caso interessante relacionado, o mestre diz, eu não lembro o nome dele, mas ele lembra que era uma região de Tamba. Essa pessoa pensou em se matar. Tentou uma vez, duas vezes e não conseguiu. Aí na terceira vez ele decidiu, hoje eu vou me suicidar. E queria morrer mesmo. Aí, mas antes ele pensou, primeiro eu vou assistir um show e depois eu vou para apresentado por Takarazuka e depois escolheria uma linda imagem, uma paisagem para cometer o suicídio. Então ele foi para Takarazuka assistir ao show e cansado saiu do teatro. Teve vontade de comer banana e comprou numa frutaria um pouco de banana e embrulhou o que embrulhou no jornal. Mastigando a banana, ele abriu esse jornal e começou a ler quando deparou com uma propaganda do livro A Verdade da Vida. Aí ele pensou, parece que alguém que está pensando em morrer torna-se sensível à palavra vida. Aí ele pegou o endereço, então vou ler esse livro, já que também refere-se à vida, talvez esteja pensando em suicídio. Então quando ele foi para outra cidade, perto de Kobe, aí ele entrou na livraria e comprou esse livro. E passou a ler A Verdade da Vida e mudou o seu modo de pensar tal qual Sakyamuni no instante que despertou para a verdade. Entendeu que às vezes, superficialmente, pode parecer que matam-se uns aos outros, mas na verdade ele é um mundo de vivificação recíproca, na essência da vida os seres vivificam-se mutuamente. Ou seja, compreendeu que esse mundo digno de gratidão, em que seres animados e inanimados são todos iluminados, são todos Budas. Essa pessoa abandonou a ideia de se matar, voltou para a terra natal e foi se dedicar à lavoura. Até então, ele achava maçante trabalhar na lavoura, mas agora trabalhava com alegria. Então, é início da primavera. Nessa época, os sapos acabam de sair da hibernação, ficavam pulando para fora da terra, mas nenhum deles se machucava. Antes, quando revolvia a terra no início, ele acabava mutilando os pratos. Então acabava dando enxada na perna, no pato, na cabeça do pato, do sapo, e assim ele ficava com esse sentimento áspero. Mas a partir de então, ele tomava todo o cuidado para não fazer isso, porque tem que vivificar o sapo também. Então, mas ele saía o dia inteiro pulando e certamente começou a agradecer. Realmente, esse é o mundo vivificação mútua. Antes ele pensava que a enxada do agricultor, é o agricultor e os sapos eram inimigos, mas essa não é a imagem verdadeira. Então, quando abrimos os olhos da imagem verdadeira,
Não há outro mundo senão aquele que todos se vivificam mutuamente. Quando chega o inverno, o sapo vai hibernar debaixo da terra, e quando chega a primavera e a temperatura começa a se elevar, ele sente o desejo de sair para a superfície. E também, por isso que também os peixes, veja que peixe também alimenta os homens. Mesmo Cristo ajudou muitas vezes na pescaria, pescar grandes quantidades, e um dia não estava dando peixe, ele falou, joga a rede para o outro lado, e aí pegou tantos peixes que deu uma fartura e prosperidade para os pescadores. O peixe ficam felizes porque eles foram úteis, dando vida também. E da mesma forma, dizem que as ervas, matos, as flores, alface, eles ficam contentes em ser saboreado pelo ser humano, porque ele está sendo útil. Então, ali ele interrompe a vida dele, mas continua prosseguindo a evolução também. Todas as plantas, minerais, plantas, tudo está em evolução na face da Terra. No livro A Verdade, a coleção A Verdade, menciona que começa pelo mineral, mas o crescimento, a evolução dela é imperceptível, porque é muito lento. Depois passa para o vegetal, do vegetal passa para o animal. Então, tem vegetal, por exemplo, que ele já está quase como animal. Por exemplo, plantas carnívoras. As plantas carnívoras, elas abrem a planta, a flor, e quando cai um inseto, ela fecha, e esse inseto é o alimento dela. Então, praticamente é uma planta que está passando para estado de vegetal para animal. E o animal também, tem muitos animais que já têm uma consciência maior do que os outros animais. Por exemplo, o chupim não tem consciência de nada. É bem diferente do elefante e dos outros animais. O chupim, primeiro tem preguiça de fazer o ninho. Então a mãe chupim, quando bota ovo num ninho que já está pronto. E a ave que já tem um outro ninho para ser chocada, a mãe chega lá para chocar e não fica olhando que tem um ovo diferente, choca. Mas quando nasce quebra a casca, nasce o filhote do chupim, ele faz assim com a asa, para derrubar o outro ovo. Por quê? Porque veja como é um espírito muito rudimentar. Ele é muito egoísta, só pensa nele. Então, outro ovo cai do ninho, morre, e a ave não faz conta, não sabe fazer conta, então continua chocando. Então, na verdade, ela pensa que está chocando o próprio filho, mas na verdade é uma mãe adotiva, porque está criando um filho do chupim, não o chupim. Então, essa diferença que existe entre vários níveis, tanto no mineral como no animal, o ser humano também tem vários níveis, tem níveis, então, espírito de cor vermelha, que são os primeiro nível, passa para azul, do azul passa para branco, então, assim, tem vários níveis espirituais. Os anjos também têm vários níveis, então, tem o arcanjo, tem o querubim, tem vários níveis de acordo com a evolução que alcançou, ok? Muito obrigado. Mulher, é tempo de brilhar. Quantas vezes você já silenciou seus sonhos? Quantas vezes sentiu que sua luz estava apagada? Mas saiba, você é filha de Deus. Uma mulher única, forte e cheia de potencial. E chegou a hora de despertar ainda mais para isso. O Seminário Alegria da Mulher 2025 chegou para reacender essa chama dentro de você. Um encontro transformador, onde vamos refletir, ressignificar e manifestar nossa verdadeira essência. Vale muito a pena. Eu já estava com o propósito de vir. Aí aconteceu alguns empecilhos, mas graças a Deus deu certo de estar aqui. E agradecer imensamente, porque o propósito era estar aqui para fortalecer a fé, fortalecer a vontade de trabalhar cada vez mais para Deus, incansavelmente. É aqui que a gente realmente aprende a amar, agradecer e perdoar. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a Deus imensamente de fazer parte de uma família Seitinoye, que é meu pai e minha mãe. Meu pai hoje é preletor master, minha mãe já está no mundo espiritual, mas tenho certeza que ela está aqui
feliz por estar vendo que eu continuo o legado dela. Deus, muito obrigado. A todas as pessoas aqui da Academia de Ibiúna, aqui é tudo maravilhoso. Espero que ano que vem eu esteja aqui, não só eu, mas minhas irmãs também e todos aqueles que participam da minha associação. Muito, muito obrigado. Acredite, mulher, você é sagrada, plena, livre. Agora é o momento de se libertar do passado e manifestar a sua máxima potencialidade. De norte a sul do Brasil, o Seminário Alegria da Mulher 2025 espera por você. Acesse sni.org.br, escolha a academia mais próxima e viva essa experiência transformadora. Você merece esse momento. Venha brilhar conosco. Inscreva-se agora e venha celebrar sua verdadeira essência no Seminário Alegria da Mulher 2025. Muito obrigada!